Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e eu quero te desejar desde já um Feliz Natal para você. E é sobre o Natal que nós vamos conversar hoje. Mas não vou fazer nenhum questionamento ou entrar em polêmica. Eu não quero explicar para você se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, que absolutamente é muito improvável que ele tenha nascido nessa data. Na verdade, nem é improvável, é impossível que ele tenha nascido nessa data, mas eu não quero dar explicação agora. Vai ficar para outro Natal, outro ano, e a gente pode entrar nesse assunto. Mas hoje eu quero falar sobre a importância do nascimento de Jesus, ou melhor, a importância da encarnação de Deus em Cristo Jesus. A Bíblia diz, no capítulo 2 de Filipenses, que Jesus, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, se tornando servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Você pode observar que a ideia de Paulo é que a encarnação de Jesus também fazia parte desse plano de salvação que Deus tinha para cada um de nós. Quando Deus encarnou, sim, o Deus Espírito se fez carne. O Deus Todo-Poderoso se fez homem. O Deus Todo-Poderoso se humilhou, fazendo-se servo, veio para servir a todos nós, se fez carne. Sim, o Deus Todo-Poderoso nunca perdeu a sua essência, ou seja, a sua natureza divina. Mas ele, ao encarnar, ganhou uma nova natureza. Jesus se fez homem. Sim, ele nasceu de uma mulher. A Bíblia fala que ele nasceu da Virgem Maria. Ele nasceu de uma mulher, de um ventre de uma mulher como qualquer um de nós. Ele cresceu, envelheceu como qualquer um de nós. Ele teve fome, teve sede, ele chorou, ele sentiu frio, sentiu calor, ele teve que se vestir, ele teve que se desnudar, ele teve irmãos, ele teve amigos, ele se relacionou com pessoas como qualquer ser humano faz. Mas ele tinha uma missão a cumprir. E esse encarnar faz parte da sua missão. Ele teve que se fazer homem, porque, de acordo com a justiça de Deus, quem pecou foi o homem. E para alguém ser salvo dos seus pecados, ele precisava morrer. E como todo ser humano morreu, para que eles fossem salvos, nós fôssemos salvos, alguém de nós precisaria morrer. Mas para que essa morte fosse aceita no juízo de Deus, ele precisaria ser justo. Mas a Bíblia fala que Deus olhou para o mundo e não viu um justo sequer. É por causa disso que no plano de salvação de Deus, para que o propósito de Deus fosse cumprido, conforme nós já falamos sobre isso, Jesus encarnou, ele se fez homem e ele não deixou a sua natureza divina. Como ele próprio disse, eu e o Pai somos um. Ele e o Pai não tem separação entre eles. Eles têm a mesma natureza, mas ao mesmo tempo são duas pessoas cumprindo a sua missão, a missão de promover salvação para o ser humano. Nós falamos muito de amor nos vídeos anteriores, quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo e ele deu Jesus. Na verdade, ele amou o mundo e fez Jesus cumprir essa missão, encarnando e como encarnado viver entre nós e se humilhar de tal forma ao ponto de morrer carregando sobre si os pecados de toda a humanidade. Morreu numa cruz para salvar a mim e a você. Então é sobre isso que nós celebramos o Natal. Pelo menos é sobre isso que nós deveríamos celebrar essa festa que nós fazemos todos os anos. Claro, vou lembrar, Jesus não nasceu nessa data, mas já que é essa data que é comemorada, nós devemos aproveitar essa data para celebrar ou para lembrar de tudo que Jesus fez por nós. Eu sei que você está curioso para saber a data. Eu poderia explicar um pouco sobre isso, eu tenho mais ou menos um entendimento de quando Jesus nasceu, mas eu não quero entrar nessa polêmica. Eu quero falar com você, falar com o teu coração, que tudo que você vai fazer daqui a alguns dias, ao celebrar o Natal com a sua família, lembre-se de que isso fazia parte de um projeto, isso fazia parte de um plano superior. Deus, a enviar Jesus, ele tinha como objetivo, sim, fazer com que um povo fosse resgatado, fazer com que pessoas da sua criação que estavam afastadas de Deus por causa do pecado fossem reconciliadas com Deus. E esse objetivo precisava passar pelo nascimento de um homem divino, sim, um Jesus divino, um Jesus que ao mesmo tempo é Deus, agora se faz homem, um Jesus que eternamente era Deus e continua sendo Deus,
agora se fez homem, encarnou e viveu e habitou entre nós, sofreu todas as nossas dores, mas principalmente levou sobre si os nossos pecados, as nossas maldições, o castigo que nos traz a paz, a nossa reconciliação com Deus estava sobre ele. É por isso que ele, conforme diz o autor de Filipenses na sua continuidade, é por causa disso que ele recebeu um nome sobre todo nome. Foi dado toda a autoridade nos céus e na terra, e sobre este nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, que ele é o Cristo, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se esse Natal que você comemora com a sua família, se esse Natal que você comemora na sua casa não tem esse significado, não faz sentido você comemorar o Natal. Não faz sentido você celebrar o Natal. Sim, aí se for dessa forma, sim, como muitos gostam de dizer, sim, será apenas uma festa pagã, uma festa sem sentido, uma festa de entregar presente para outras pessoas e dizer de alguma forma que você ama alguém. Mas eu quero dizer para você que a verdade sobre o Natal está aqui, faz parte de um plano de Deus. Jesus, sim, viveu entre nós, ele habitou entre nós e ele se fez homem para cumprir um plano, para cumprir uma missão, para morrer naquela cruz, para salvar as nossas vidas. Então creia nisso. Nesse momento, faça essa reflexão sobre isso. Quando você estiver celebrando o Natal, quando você for reunir a sua família, faça uma pequena oração de agradecimento, faça uma pequena oração de ação de graças e diga: obrigado, Pai, obrigado, Deus eterno e poderoso, porque você enviou o seu Filho como prova de amor para nos salvar. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo Natal e comemore esse Natal com esse significado no seu coração. Um grande abraço e fique com Deus.